Opa, boa tarde. Esse é o meu grupo. A gente vai apresentar um pouco sobre trigonometria e os triângulos aí. Essa aí que é a Isadora Orca, Matheus Lick, Calvino, Rodrigo Reis, Murilo Guzmán e Davi Lara. E é isso. Você? Eu sou o Fernando. Bom, nós somos Sorocaba. Sorocaba. Nós somos Sorocaba. E agora eu vou apresentar um pouco para vocês. Começando a aula sobre triângulos, queria primeiramente falar que triângulos é um polígono com 3 lados e que necessariamente é uma figura plana e cujos segmentos de reta sempre vão se encontrar nas suas extremidades. Essas extremidades que vão formar os vértices. E é por isso que ele se forma sendo um polígono e também é a figura plana, porque os 3 vértices vão juntar nas extremidades, vão gerar 3 ângulos internos. E agora a gente vai ver as propriedades desses ângulos internos e os tipos de ângulos e triângulos que eles formam quando eles se juntam. Vamos começar falando quando é um ângulo reto de 90 graus. Ele vai formar um ângulo de 90, que vai gerar a propriedade também conhecida pelo Pitágoras, que a soma dos quadrados dos catetos vai gerar o quadrado da hipotenusa. Isso acontece porque desse ângulo aqui de 90 graus, ele vai se juntar com os outros dois e sempre vai ser maior, gerando um quadrado perfeito. Eu também queria falar que tem 2 propriedades extremamente importantes dos triângulos, que é a soma dos ângulos internos, ou SI, dos triângulos sempre vai ser, a soma dos ângulos internos do triângulo sempre vai ser igual a 180. E a soma dos ângulos externos do triângulo também vai ser 360. E por causa disso, a gente vai descobrir que quando a gente classifica os triângulos, por exemplo, num triângulo que é equilátero, onde ele possui todos os lados iguais, a soma, o SI deles, sempre vai ser 180. Por causa disso, a gente vai dividir o fato deles ter 3 lados iguais em 3 ângulos iguais internamente também. Então aqui vai ficar 60 graus para cada ângulo interno. Vai gerar. E também, como ali a soma dos ângulos externos é 360 graus, aqui a gente faz uma continuação, aqui vai ficar um pouco fora da curva aqui, mas a gente faz uma continuação, uma extensão só para mostrar como que vai ser os ângulos externos desse triângulo aqui equilátero. Se aqui é 60 graus e a soma dos ângulos externos dele vai ser o seguinte, aqui vai ser uma expressão suplementar, onde 60 graus você vai fazer 180 menos 60 graus vai gerar 120 graus. Essa é a medida desse ângulo externo, desse ângulo interno aqui desse triângulo. Só que como todos os ângulos desse triângulo têm a mesma medida, aqui vai ser 120, aqui vai ser 120 e aqui vai ser 120, gerando um total de 360, como diz aquela propriedade ali. E nisso a gente vai voltar para um outro tipo de triângulo, que é o triângulo escaleno, onde ele possui todas as medidas diferentes de cada lado. Então aqui, vamos supor que aqui fosse 12, aqui fosse 10 e aqui fosse 8. Por causa disso também, todos os ângulos dele vão ser diferentes. E tem uma propriedade muito interessante dos triângulos, que é o fato do triângulo, do ângulo maior dele, vai sempre gerar o lado maior desse polígono. Ou seja, esse ângulo, vamos supor que esse ângulo é de menor medida, atribuindo aqui um valor, por exemplo, de 30 graus. Esse lado aqui também vai ser o menor. Então aqui, você vai se referir a ele como sendo um triângulo escaleno por conta disso. Agora, a gente vai falar um pouco sobre os lados iguais do triângulo equilátero, o que vai gerar também o fato dele ser acutângulo. Porque acutângulo é 60 graus, 60 graus, 60 graus, que vai gerar 180, mas como cada ângulo, assim, em si próprio, tem menos que 90 graus, ele é um ângulo agudo. E isso se chama triângulo acutângulo. Aqui no triângulo escaleno, por exemplo, ele seria um triângulo acutângulo também. Mas se eu atribuísse um valor, por exemplo, de 120,
se eu atribuísse um valor de 120 graus aqui para ele? Ele é maior, é um ângulo maior que 90 graus. Logo, vai ser um triângulo obtusâmbulo, porque esse ângulo aqui dele é um ângulo obtuso. E a outra medida também que vai gerar é a do triângulo retângulo, onde ele vai ter esse 90 graus, voltando do início da aula que eu falei. E tem um detalhe interessante também que é, sempre que tiver um ângulo de 90 graus, vai ser somente um, porque como o total dele tem que formar 180 graus, aqui se ele for 90 graus, o outro já não pode ser de 90 graus. Então aqui sempre vai ser 90 graus e somente ele. O do escaleno a mesma coisa, ou de um ângulo obtusâmbulo também. Se ele for maior que 90 graus, 120, 135, por aí, ele vai ser só aquele ângulo. Diferente do ângulo, que é um ângulo acutângulo como é desse equilátero aqui. Ele tem 60 graus, 60 graus, 60 graus. São três ângulos. Aqui deu de coincidir que são três ângulos iguais, mas os três ângulos são agudos. Essa é uma propriedade interessante também da matemática. E aí tem uma outra coisa interessante para falar que o lado aqui do isósceles, esse aqui é um triângulo retângulo, mas ele também é isósceles, porque ele tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. Por exemplo, o equilátero, eles têm três lados iguais, vai gerar três ângulos exatamente iguais. Aqui, por exemplo, mesmo que não fosse 90 aqui, porque aqui ele gerou de ser um retângulo isósceles. Retângulo isósceles. Mas, por exemplo, ele podia ser um ângulo de menos que 90, para não gerar ser um triângulo retângulo, um ângulo de 70 graus. Esses dois ângulos, eles seriam iguais por causa da propriedade que tem de ser isósceles, que são dois lados com medidas iguais. E aqui vai ser isso. Tem o isósceles também, que é uma coisa, que o lado oposto ao do ângulo maior aqui dele sempre vai ser chamado de base. Base, que é o lado oposto ao maior ângulo, ou o lado que junta os ângulos não adjacentes a esse aqui. E sabendo disso, a gente vai entendendo como que aquelas propriedades do SI, da soma dos ângulos internos do triângulo, que é 180, e a soma dos ângulos externos do triângulo, que é 360, vai ajudar nisso aqui. Por exemplo, a gente vai fazer um exercício aqui. Esse aqui eu falei que é um ângulo obtuso, e aqui a gente já tem duas medidas para descobrir. Sabendo que aqui a gente vai trabalhar com SI, que é a soma dos ângulos internos. Esse aqui é 120 graus, esse ângulo aqui do lado é 30 graus. Aqui eu atribuiria x para esse, para a gente descobrir como que vai ser, qual vai ser a medida desse triângulo, desse ângulo desse triângulo. Bom, aí a gente faz aqui. Sabendo a soma dos ângulos internos, é 180 graus, menos, calma aí que vai ficar menos 120 e menos 30. O resultado disso aqui vai ser 30 graus também para o outro lado. Acabou de coincidir com a propriedade que a gente falou. Agora nós vemos um exercício aqui sobre o triângulo retângulo. Vamos atribuir aqui um valor de... Deixa eu pegar aqui. Vamos atribuir um valor para esse triângulo aqui de 75 graus. E aí a gente quer descobrir o valor desses dois ângulos aqui. Primeiramente, se no exercício te der a informação de que esse lado é igual a esse lado, você já vai atribuir que o valor de x e y é igual. Você já coloca aqui, x é igual a y. E aí você usa a propriedade da soma dos ângulos internos do triângulo também. Então vamos lá, 180 menos 75. 180 é igual, na verdade, a 75 mais x mais y. Na verdade, como nesse exercício aqui, ele deu de coincidir que o x é igual a y, eu poderia atribuir muito bem o valor de x mais x aqui, ou y mais y, que ia dar na mesma. Mas para ficar mais dinâmico o exercício, vamos deixar assim mesmo. Então, 180 é igual a 75 mais x mais y. Passando 75 para cá, vai ficar 105 aqui. Tá?
105 igual a x mais y. Aí a gente lembra que tem o mesmo valor x e y. Aí aqui eu tenho, se aqui antes eu não atribuí o mesmo valor, aqui eu vou ter que atribuir. Eu vou ter que pegar o y, colocar que ele é igual a x. E nisso a gente vai ficar aqui. 105 dividido por 2 é o valor de x. Passando um x para lá, vai ficar 2x aqui, a gente passa um x dividindo ali, vai ficar 105 dividido por 2 é igual a x. Aqui, por exemplo, vai dar um número não inteiro, vai dar um número quebrado. Mas só para a gente entender como que a dinâmica da soma dos ângulos internos vai funcionar nesse triângulo aqui. Agora, deixa eu ver um outro exemplo aqui, que a gente pode ajudar ali na soma dos ângulos externos do triângulo. Vamos pegar aqui, atribuir uns valores. Supondo que esse triângulo aqui tem 135, aqui já tem 30, aqui vai ser um de 15 graus, certo? Ele é escaleno. E tem os lados diferentes, os ângulos diferentes, mas a gente consegue também calcular a soma dos ângulos externos dele. Vamos lá, 30 graus, lembrando da propriedade de ser suplementar, então 180 menos 30, vou apagar aqui um pouco para ficar melhor para representar. Menos 30, 150 é o valor de um ângulo externo dele. 180 menos 15 é o valor de 165 graus aqui desse ângulo. E do maior ângulo vai ficar 45. Deixa eu apagar ali também. E aí a gente pode juntar 150. Um momento, por favor, eu vou só exemplificar com o exercício. Pode? Eu vou fazer exercício. Pode apagar essa primeira parte. Então, agora a gente vai fazer um exercício trabalhando com os ângulos externos, com a propriedade da soma dos ângulos externos de um triângulo. Sempre vai resultar em 360 graus. Por exemplo, vamos pegar aqui. Esse aqui, vamos atribuir que é um triângulo escaleno, portanto, todos os lados são lados diferentes. Vamos atribuir aqui o valor de... pode ser 50 aqui, 70 aqui. Agora a gente vai trabalhar com a suplementariedade, ou o ângulo suplementar desse ângulo aqui, o ângulo interno, seria o ângulo externo dele. Um pouco fora de proporção, mas dá para entender. 70. Aqui vai ser um ângulo de 110. Aqui, 180. A gente vai botar 180. Menos 50. Vai dar 130. E aqui, calculando o valor desse ângulo externo, desse aqui, a gente tem que fazer 180 menos a medida dele, nesse caso é 60 graus, vai resultar em 120. Aí, para comprovar, a gente coloca 120 aqui. E para comprovar aquela propriedade ali, a gente faz 120 mais 130 mais 110 graus. Juntando centena com centena com centena,
supor que vai ser 300, junta dezena com dezena, vai dar 60, e se eu tenho 360 graus, que é a propriedade da soma dos ângulos externos desse triângulo. Obrigado pela atenção do telespectador. E foi isso a aula sobre a soma dos ângulos internos do triângulo, a soma dos ângulos externos e os tipos de triângulo. Obrigado.